pessoal, vamos dar continuidade. Então, temos aqui agora o nosso segundo exercício, que é o exercício do grupo A. Indivíduos que fazem parte do grupo A são aqueles que trabalham por conta de outrem. Estas mesmas pessoas, o contrato é muito diferente daqueles indivíduos que fazem parte do grupo B. Por exemplo, aqui existem algumas proteções específicas para estes indivíduos. Por isso é que a sua dedução do imposto sobre o rendimento de trabalho é baseado na tabela, mas em conformidade com a lei. E por outra, anteriormente eu falei sobre os trabalhadores que fazem parte do grupo B. Aqueles indivíduos que fazem parte do grupo B, diante de uma situação, por exemplo, de óbito, casamento ou qualquer uma outra situação que poderá causar ou por forças maiores o trabalhador não conseguirá chegar até a empresa para poder desenvolver as suas atividades profissionais, por si só ele pode notificar a empresa, mas ainda assim a lei não lhe protege sobre qualquer desconto, ok? Aquelas aulas que o professor faltou, que o professor não conseguiu lecionar, lhe serão descontados no momento de fazer o pagamento. Isso para os indivíduos que fazem parte do grupo B. Já aqueles que fazem parte do grupo A, por exemplo, se o professor estiver diante de um óbito de um parente do primeiro grau, ele tem direito a 8 dias em casa. Mas essas faltas são protegidas por lei. No momento dele receber o seu salário, recebe o salário completo. Ok? Então temos aqui um exercício magnífico, específico e simples de compreender como é que é feita as deduções então para o pagamento de impostos sobre o rendimento de trabalho a trabalhadores que trabalham por conta de outrem, fazem parte do grupo A. Primeiro, temos aqui, vou fazer uma leitura específica do nosso magnífico exercício. Cálculo de IRT do grupo A, exercício prático. Como calcular o seu salário? Imagine que és funcionário da empresa Fortaleza Tecnológica e ofere um salário base de 200 mil kwanzas e tens as seguintes regalias: subsídio de alimentação de 15 mil kwanzas, abonos de família de 25 mil kwanzas, transporte, subsídio de transporte de 51 mil kwanzas. Então, a primeira coisa a se fazer, temos aqui os dados, que é nada mais, nada menos do que a leitura que eu fiz há pouco. Tem um salário base, que é de 200 mil kwanzas, salário base de 200 mil kwanzas. Temos aqui o subsídio de alimentação, que é de 15 mil kwanzas. Temos aqui o subsídio de transporte, de 51 mil kwanzas, abono de família de 25 mil kwanzas. Qual é o IRT desse professor efetivo da Fortaleza Tecnológica? A primeira coisa, antes mesmo de nós passarmos para qualquer outro passo, é visualizar a Lei 28/20 de 22 de julho. É fundamental. No artigo número 2, ele fala sobre as não sujeições, ok? Mas para isso vai-se precisar também da Lei 18/14 de 22 de outubro, onde no artigo número 2 também vai falar sobre não sujeição e vamos poder balançar o que foi revogado, o que permanece, o que foi alterado. O primeiro passo, temos aqui descrito, aqui é o primeiro passo. Segundo, o 2.1 é o outro passo. Temos o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo passo. O primeiro passo é o cálculo do salário bruto. Nós precisamos saber qual é o salário bruto desse trabalhador. Temos aqui, o salário bruto é calculado da seguinte forma: salário base, mais subsídio de alimentação, mais subsídio de transporte, mais abonos de família. Ou então salário base, mais outros subsídios, que é salário base 200 mil, subsídio de alimentação 15 mil, subsídio de transporte 51 mil e abonos de família 25 mil. Isso vai para fazer um total de 291 mil kwanzas. É o salário bruto deste trabalhador, ok? É o salário bruto deste trabalhador. Não sujeição. Temos que recorrer à lei
ok? Para nós vermos ao deduzir o que paga, o que não paga o IRT. Primeira coisa, o artigo número 2, na linha A, fala sobre a proteção social. Isso é na lei antiga, ok? Na linha A fala as prestações sociais pagas pelo Instituto Nacional de Segurança Social no âmbito da proteção social obrigatório, nos termos da lei. Por isso é que eu disse que todo trabalhador que trabalha por conta de outrem, todo trabalhador que trabalha por conta de outrem, o empregador que é o dono da empresa não tem escapatória, é obrigado a pagar segurança social, ok? Aqueles que trabalham por conta própria, eles decidem por si mesmos se pagam ou não a segurança social. Já aqueles indivíduos que trabalham por conta de outra, que são funcionários, por exemplo, da Sonangol, da Unitel, são funcionários da Fortaleza Tecnológica, efetivamente, são funcionários da Indiama, são funcionários, por exemplo, do Ministério da Educação, são funcionários do Ministério dos Transportes, são funcionários efetivos do Ministério da Energia e Água. Esses, obrigatoriamente, no seu salário é deduzido a prestação social, a segurança social. É uma contribuição que se faz para poder repercutir na vida do cidadão futuramente, quando atingir a fase de reforma, morte ou acidente. Ok? Temos aqui a dedução. A segurança social é calculada da seguinte forma: 3% retira-se do dinheiro do saldo do trabalhador. Destes 291 mil kwanzas, retiramos 3%. Ok? E 8% a empresa tira dos seus cofres, mas em conformidade com a percentagem específica. Ok? Qual é o valor global? 91 mil kwanzas. Então, a empresa vai calcular 8% de 291 mil kwanzas, vai tirar do seu cofre para pagar ou adicionar com os 3% que vai sair do salário do trabalhador e pagar na segurança social. Esse é o objetivo. Ok? 8% por a empresa ter capacidade financeira mais alargada, então tira dos seus cofres. Ok? 8% do salário do trabalhador, não no salário, do salário do trabalhador, tira 8%. Agora, no salário do trabalhador, tira-se 3%, vai para fazer um total de 11%. Ok? Este e este vai fazer 11%. Ok? Temos aqui os cálculos. 3% de 291 mil kwanzas. Segurança social é igual a salário bruto vezes 3%. Isso vai fazer um total de 8.793 kwanzas. É o dinheiro que vai sair dos 291 mil kwanzas do trabalhador. E agora, a segurança social do trabalhador, equivalente a 8% que a empresa vai pagar, está aqui também o cálculo. Isso vai dar um total de 23.280 kwanzas. Isso vai ser mais ou menos 23.280 kwanzas mais 8.793 kwanzas. Isso vai ser igual a, vamos calcular aqui na nossa calculadora de forma rápida, 23.280 kwanzas mais 8.793 kwanzas. Isso vai dar 32 mil, ok? 32.073 kwanzas. Isso é a contribuição total deste trabalhador que se faz na segurança social todos os meses. É este valor. Okay? Esse valor também pode alterar em função das suas faltas não justificadas, mas suponhamos que é um trabalhador exemplar e nunca faltou. Esse é o valor que poderá receber. Depois vamos para o terceiro passo, que é não sujeição. No artigo número 2, a linha K e a linha N fala sobre subsídio de alimentação e subsídio de transporte. Não sujeição. Ele vai salvaguardar 30 mil kwanzas que garante para a alimentação e para o transporte. 30 mil kwanzas de alimentação, 30 mil kwanzas do transporte. Que garante para salvaguardar, então, as necessidades do trabalhador. Ok? Temos aqui, qual é o subsídio de alimentação? 15 mil. 15 mil menos 30 que a lei prevê, não passa. Se não passa, então, não está sujeito a taxar. Não vamos taxar. Ok? Subsídio de transporte são 51 mil kwanzas menos o 30 mil kwanzas que o Estado por si só tem salvaguardado, sobra 21 mil kwanzas. Nestes 21 mil kwanzas
é considerado o excesso. Estes 21 mil kwanzas é considerado o excesso. Esse dinheiro vamos taxar o IRT, ok? Os 30 mil desses 50 mil, nesses 51 mil vai sair 30 mil que guardamos para então o trabalhador poder utilizar para o transporte. Mas os 21 considera-se um valor a mais e que vamos levar para então taxarmos o IRT. Depois vamos aqui no quarto passo, total de dinheiro que está sujeito a IRT, sujeito a taxar, ok? É o que? São consideradas então as outras remunerações. O que são as outras remunerações? O abono de família, se nós vermos na lei antiga, no artigo número 2, a linha C, ele fala sobre salvaguardar 5% do salário base. Só que na lei nova, ela vem escrito revogado. Isso quer dizer que todo o valor do abono de família agora é taxado o IRT. Se é taxado, então vai entrar em outras remunerações. O abono de família, mais os 21 mil kwanza, que é considerado o excesso do subsídio de transporte. E os 25 mil mais 21 mil kwanza. 21 mil de onde? 21 mil do valor que sobra dos 51 mil, porque os 31 mil foi salvaguardado para então servir de transporte do trabalhador. Então sobram 21 mil kwanzas. Esses 21 mil kwanzas, mais os 25 mil kwanzas que é do abono de família, vai te fazer um total de 46 mil. Esses 46 mil é o elemento que faz parte das outras remunerações, juntando com o salário base, onde vamos encontrar o valor específico para poder então taxar. O próximo passo é a matéria coletável. Nós vamos falar da matéria coletável. A matéria coletável é nada mais, nada menos que o valor então em que se vai incidir o imposto sobre o rendimento de trabalho. Onde o imposto vai entrar, ok? É a matéria coletável que nos diz, olha, eu já estou preparado, pode entrar e tirar o valor que você realmente precisa para então depois eu sair daqui e ir para o meu verdadeiro dono. É mais ou menos isso. Qual é a fórmula da matéria coletável? A fórmula da matéria coletável é salário base mais todos aqueles elementos que estão sujeitos a reter ou a taxar o IRT menos a segurança social. Lembrando que a segurança social é um elemento que não pode ser taxado o valor todo do salário antes de ser taxado qualquer outro valor. Primeiro é a segurança social. Então, temos aqui 200 mil, mais 200 mil, já sabemos que é o salário base, mais 46 mil kwanzas, que é aquele valor que é o somatório dos 25 mil mais os 21 mil kwanzas do excesso, vai fazer 46, que é este valor, que então está sujeito a ser taxado IRT, menos os 8.793 kwanzas, que não será taxado porque faz parte da segurança social. Temos aqui a matéria coletável. A matéria coletável é o somatório do salário base mais outras remunerações, que são essas remunerações aqui que vão ser taxadas. O IRT menos a segurança social. Menos a segurança social dá este valor que está aqui, 237.207. Então, vamos para o próximo passo, que é o cálculo do IRT. O IRT OBS é necessário levar em consideração a tabela, ok? A tabela também estará na nossa sala especial publicada. Aí poderão perceber como funciona. Agora, uma nova tabela, lembrando-se que todos aqueles funcionários, de acordo à tabela, todos aqueles funcionários que o salário deles vai até 100 mil kwanzas não pagam imposto sobre o rendimento de trabalho, ok? Por isso é que eu disse anteriormente, na aula passada, eu fiz menção sobre quem tem capacidade de pagar, quem não tem capacidade de pagar. Então aqui já estamos diante de uma situação deste indivíduo está capacitado sim de pagar o imposto sobre o rendimento de trabalho. Mas onde é que começa? Quando é que começa? Começa todos aqueles trabalhadores que têm um salário a partir de 100.001 kwanza, ok? Não, 100.001 kwanza para cima, este sim pagará o imposto sobre o rendimento de trabalho. Temos aqui a tabela, que também estará publicado na nossa sala especial.
Temos então a fórmula do imposto sobre o rendimento de trabalho. Matéria coletável menos esse X é excesso, vezes taxas mais parcela fixa. A tabela é bonita, ok? É a nova tabela atualizada. Temos aí a nossa tabela para percebermos melhor. E isso funciona da seguinte forma. Temos aqui a fórmula, ok? Matéria coletável menos excesso, vezes a taxa, mais parcela fixa. Os 237.207, essa aqui que é a matéria coletável, menos o excesso. O excesso vai sobrar então 37.206 kwanzas, vezes a taxa. A taxa sobre este salário, é de 18%. Está aqui. 18% é a taxa sobre este salário, mas parcela fixa. O que é parcela fixa? A parcela fixa é, você recebeu o salário, ou você trabalhou e já tens o que receber. Então vais ao Estado perguntar, Estado, quanto é que eu tenho que pagar pelos meus rendimentos? O Estado te pergunta, quanto é que você fez em matéria coletável? De quanto? De 237.207 kwanzas, ok? Estado, esse é o dinheiro que a AGT conseguiu calcular para mim, que eu tenho que saber qual é o valor que eu vou pagar sobre este rendimento. Antes de nós conversarmos muito, neste dinheiro já vou tirar 31.250, guarda, já é meu. E você tira 200.001, ok? São 237.207, eu tiro 31.250, você tira 200.001. Vai sobrar quanto? 237.207. Tá bom, nesse tira 200.001 é teu, eu vou tirar 31.250. Sim, sim. Agora, vai sobrar um valor de quanto? 37.206. 206, esse 37.206, vou aplicar ali uma taxa de 18%. Ela aplica uma taxa de 18%, que é igual a 6.697,8 kwanzas. Este aplicou os 18% sobre os 37.206 kwanzas. Aplicou os 18%, que são 6.697,8 kwanzas. Mais os 31.000 que eu já tirei, vai somar, vai ser 37.947,8 kwanzas. Então, vamos calcular agora o salário líquido. Salário líquido é igual a salário bruto, que é o 291.000 kwanzas, menos a segurança social, menos imposto sobre o rendimento de trabalho. 291.000 kwanzas menos 8.793 menos 37.947,8 vai ser 244.259,92. Então, isso quer dizer que o salário líquido a receber deste trabalhador é de 244.259,92 kwanzas. Ok? Isso quer dizer que um trabalhador nestas condições, com um salário bruto de 291.000 kwanzas, o dinheiro que para na sua coordenada bancária é de 244.259,92 kwanzas. Ok? É um exercício, a prática faz o mestre, na verdade, ela parece ser um pouquinho complexo, mas quando se tem o domínio das tabelas e da lei 28/20, de 22 de julho, e também a lei 18/14, de 22 de outubro, percebe-se muito bem sobre a sujeição, não sujeição, okay? O que é possível taxar, o que não é possível taxar. Então aí vamos ter a mínima ideia de como é que funciona. Mas obviamente que na prática, quando tivermos a processar o salário, esta é a forma correta de o fazer. Mas os programas simplificam, em que eles não te apresentam esses passos todos, eles simplificam e calculam de forma automática. Mas o valor sempre
será este. Se tiver dúvida, é só tentar ou experimentar no Excel. Muito obrigado.